Então, hoje, irmãos e irmãs, o Evangelho nos aponta, nos ensina as condições para nós sermos discípulos ou para seguirmos Jesus. Então, isso é importante a gente perceber para a gente poder olhar então na nossa vida, iluminar essa palavra com a nossa vida. Então, Jesus está caminhando. Então, aqui é justamente a missão. Jesus caminhando, né? Então, aqueles que entrar no caminho significa se tornar discípulo. Tá? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando na Escritura diz assim, até aquele cego Bartimeu, né? Depois que ele ficou enxergando, ele deixou o seu manto e seguia Jesus pelo caminho. Então, até no início, nos primeiros séculos, se dizia isso: aquele que segue o caminho. O cristão é aquele que segue o caminho, que está no caminho. Então, agora, qual é as condições, como é que Jesus nos coloca para nós sermos discípulos, para nós nos preparando, para que a gente possa, então, começar a perceber na nossa vida aquilo que está nos impedindo de sermos verdadeiros discípulos. Primeiro, então vem esse homem, essa pessoa, e diz assim: eu vou te seguir, Jesus, para onde tu fores. E qual a resposta de Jesus? Me segue? Não, ele diz assim: as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, prepara-te também para as dificuldades. Ou seja, seguir Jesus não é um caminho de comodidades. Isso é uma coisa que a gente deve colocar na nossa cabeça. Tá? Então, seguir Jesus não está te propondo um caminho de facilidades, mas ele te propõe realmente seguir Jesus também é despojamento, disponibilidade. Também passamos por desprendimento, mortificação, sofrimentos, e essa leveza para seguir. Ou seja, não dá para a gente se segurar demais, querer botar 1000 condições para que possa, só você. Então, saber que não teremos comodidades. Deus não propõe comodidades nem facilidades. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai agir nessa direção. Então, se eu começo a seguir Jesus, vai mudar a sua rotina. Vai precisar abrir mão de coisas, sim. Vai haver sacrifícios, renúncias? Sim. O fundamento, claro, é o amor. É por amor, é livre. Ninguém deve ser escravo, né? Obrigado a fazer isso. Mas livremente é chamado a seguir. Mas esse segmento vai levar também a isso. Tá? Essa mudança, né? Essa mudança de rotina. Então, realmente, você pode perceber, quando a gente começa a caminhar e entrar nesse segmento de Jesus com mais intensidade, a nossa vida muda completamente. E vai mudando e vai mudar cada vez mais. De repente a gente começa a dizer: mas eu não tenho mais tempo para não sei o quê. Agora eu não consigo mais ir no shopping. Eu não consigo mais ir no cinema. Eu não consigo mais não sei o quê. Claro, muda a rotina. Não que você não possa ir, mas vai mudando a rotina. Então não é simplesmente eu ir lá, vou lá, rezo um pouco, sinto um pouquinho de paz, coisa boa, depois eu vou fazer as minhas coisas. Não é isso. Jesus, ele é o centro. O centro. Então a nossa vida passa a ser agora um segmento dele. Discípulo é aquele que segue os passos do Mestre Jesus. Então, e nesse segmento justamente vai haver essa mudança de rotinas. Nós vamos sair
como a gente diz, né, da nossa zona de conforto. E os outros? Aí é uma atitude, Jesus chama. Agora, segue-me. Mas aí o que acontece? A pessoa coloca condições para seguir. E aí não dá. Não funciona com Deus isso, gente. Não dá para dizer, olha, deixa primeiro, quando eu for bem velhinho, eu vou ajudar na igreja. Não dá. Porque é o desprendimento do amor, gente. Não dá para a gente colocar, né? Eu vou te amar só então, com mais intensidade depois. Então agora eu vou aproveitar a minha vida, e depois que eu tiver já aproveitado a minha vida, que eu não tiver já bem cansado, aí eu vou fazer alguma coisinha para ti. Não é isso. A gente precisa dar o melhor para Deus. E o momento da graça é o momento que Deus chama. Não somos nós que determinamos. É aquele momento que Ele olha para nós e diz, vem e segue-me. Agora, quando é que eu começo a seguir? Nesse momento. Não diz deixa primeiro. Esse deixa primeiro não funciona. Claro, não é só naquele primeiro momento, mas ao longo de toda a nossa vida, precisamos ser como Maria. Lembra como é que Maria foi o chamamento de Maria? Ela, em nenhum momento ela disse assim, não, Maria, deixa eu primeiro falar lá com... Não. Quando ela entendeu o que era, ela só disse assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então essa é a atitude do discípulo. Na hora que o Senhor diz, eu preciso de ti, vem e segue-me, essa é a hora. É a hora que a gente se lança com confiança na palavra do Senhor e no convite que Ele nos faz. Se lembra de Mateus, sentado na coletoria de impostos? Jesus passa e diz, vem e segue-me. Ele larga tudo e vai. Ele passa na praia, lá está Pedro, Tiago, Pedro, André, Tiago e João, passa, vem e segue-me. Eles largam as redes e vão. Não é deixa primeiro. Deus é a prioridade. E o momento da graça é aquele que Deus nos chama. Porque ali é aquele momento em que, de amor, onde Deus olha para nós e nos chama para uma vida nova. Vai revelar para nós, de fato, quem nós somos e por que estamos aqui. Então jamais a gente pode dizer, Jesus deixa primeiro. Não. Então, saber que o seguimento de Jesus nos leva a sairmos do nosso conforto, a sairmos das nossas comodidades, a mudança de vida, e também ele nos convida a uma prontidão, uma disponibilidade que o amor por Jesus deve ser, digamos, um sinal do nosso amor de predileção por Ele. Não podemos colocar uma outra pessoa antes de Deus. Então, o primeiro chamado, primeiro deve ser Deus. Aquilo que Ele nos pede que é o mais importante naquele momento. Não tem ninguém que possa ser mais importante que Deus. Então, e se nós olharmos, pensarmos, menos na nossa família, Deus, quem é que ama mais a nossa família? Você ou Deus? Quem é que ama mais o seu marido, a sua esposa, seus filhos e seus netos? Você ou Deus? Quem pode dar algo melhor para eles? Você ou Deus? Então, não precisamos ter, claro, o que nós precisamos fazer, o que é? O discernimento, isso sim, para saber se é a vontade de Deus aqui, isso sim. Não saímos feito louco fazendo as coisas, mas discernir, se de fato é a vontade de Deus, aquilo que Deus nos pede, temos clareza que é, então não nos precisamos nos preocupar. Deus jamais vai pedir alguma coisa que vai destruir a sua família. Essa é até falta de confiança, né?
Ele vai fazer um chamado que vai melhorar as coisas e não piorar. Ele vai ajudar muito mais na santificação da sua família do que você possa imaginar. Porém, quando nós somos chamados, na minha vocação, para o seminário, a gente fica pensando, eu me lembro, quando Deus me chamou, eu pensava, mas é minha mãe, agora como é que vai ficar? Né? Deus cuidou de tudo. Não faltou nada. E eu fui um filho sempre presente. Nada. Nunca faltou nada. E ver hoje, pelas circunstâncias, ainda estou cuidando dela agora, e ela cuidando de mim. Então, vê como é que Deus faz as coisas. Então, a gente não precisa ter preocupação com isso. Se de fato eu tenho consciência que Deus me ama, que Deus é amor, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, então não precisa me preocupar com isso. Só tem que discernir se é a vontade de Deus, aquilo que Ele me pede, vai. Claro, vamos discernir, mas se é claro que é a vontade de Deus, faça. Não precisamos dizer, Senhor, e aqueles, Senhor, o que vai acontecer? Ele vai cuidar. No momento certo as coisas vão acontecer e tudo vai correr bem. Porque como diz São Paulo, tudo concorre bem, corre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, confiamos nele, discernimos a sua vontade, não nos precisamos preocupar. Se de fato é a vontade de Deus. Aquilo que nós vamos fazer vai trazer muitas graças para a nossa família, para a nossa casa. E depois nós vamos ver que valeu a pena aquela dedicação, aquele sacrifício, aquilo que nós fizemos, foi muito melhor do que a gente podia imaginar, aquilo que a gente vai fazendo e achando que é a nossa presença ou aquilo que eu tenho que fazer é que vai de fato salvar a minha família. Não, de fato precisa discernir o que realmente que Deus quer de mim, né? Você, né, como mãe, como esposa, como pai, como esposo, enfim. Ali Deus vai mostrar para você, no seguimento dele, o que de fato vai ser importante você fazer e ser. E aí então nesse chamamento, por isso não precisamos dizer para Deus, deixa primeiro eu fazer isso. Não precisa. Nós dizemos, sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. E se de fato é assim, veja na vida de Maria, né? Maria tinha um plano na sua vida, não era um plano errado. Mas Deus veio, você vai ser agora a mãe do meu filho. Mas Senhor, se acontecer isso, e se me apedrejarem, e se me entenderem mal, e se José me abandonar? Não disse nada disso. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, a exemplo de Maria, pedimos a Deus essa graça, da gente crescer também nessa confiança, nessa fé, nessa atitude de fé e confiança em Deus, no seu amor e na sua providência. E nos colocarmos a caminho, seguindo o seu Filho, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Como Ele mesmo diz, ninguém vai ao Pai, senão por Ele. O que nós queremos mais para a nossa família? Não é um dia que todos nós desejamos um dia com a nossa família no céu? Não é isso que nós desejamos um dia? Claro, aqui na terra, felicidade para a nossa família, mas um dia que todos se salvem e estejam com Deus? Pois então, se ninguém vai ao Pai, senão por Jesus, então, o que nós precisamos fazer? Segui-lo. Também sermos sinal para a nossa família de que Ele é o caminho. Então, o nosso primeiro passo dado nessa direção pode servir de sinal de conversão para todos os outros membros da nossa casa. De repente, se nós não fazemos e confiamos mais no nosso entendimento, às vezes não nos tornamos mais sinais e ficamos como aquele sal que perde o sabor, uma luz que é apagada,
colocada debaixo da cama, como fala o Senhor. Então que Deus, que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça, para que a gente possa ter essa disponibilidade, desse sim imediato, quando o Senhor nos chamar. Vamos fazer um breve momento de silêncio, agora então acolhendo a palavra do Senhor e renovando em nosso coração o nosso sim.